Bom, então para quem está entrando aí agora, bom dia a todos. Hoje nós temos aí mais um treinamento do Acelerando Resultados, tá? Hoje a gente trouxe aí alguns temas da nossa semana, alguns temas escolhidos aí, selecionados a dedo. Encontrei aí, identifiquei, para falar a verdade, uma certa deficiência em alguns dos nossos promotores em relação a primeiro contato, a script. Hoje a gente vai abordar aí o primeiro contato em si, a análise de crédito, benefícios e vantagens do empréstimo FGTS e o script de venda no passo a passo com o cliente, tá? Então a gente vai trazer diversos cenários aí de como você pode abordar o seu cliente, de como sair dessa situação, de como falar com ele. A gente trouxe até alguns textos prontos também que vão ser disponibilizados lá diretamente no nosso grupo de promotores oficiais, tá? Esse script que vai ser apresentado hoje, ele vai ser totalmente proporcionado aí a vocês para que vocês possam utilizar também no dia a dia. Esse script ele é testado, então ele foi testado durante bastante tempo, a gente sabe que surge um bom resultado, tá? E também é uma ideia para o promotor também que quiser fazer da maneira dele, fica aí totalmente ao seu critério, tá bom? Então hoje eu trouxe aqui um tema muito bom, muito interessante, e é muito importante também que os nossos clientes eles saibam disso, que é a análise de crédito aí do FGTS em si. Então, toda vez que a gente for fazer a antecipação do nosso cliente, a gente vai precisar fazer a consulta, né? A gente vai jogar lá o CPF dele para saber quanto que ele tem de saldo, então a gente verifica lá a conta dele do FGTS. É interessante também que ele entenda o histórico dele de crédito lá direto do FGTS. Por quê? Tem muita gente que realiza antecipação e aí, como a antecipação ela é anual, consequentemente, ela desconta só uma vez no ano, não é um empréstimo que é descontado todos os meses. Então, às vezes, a pessoa olha lá a conta dela do FGTS e tem R$ 2.000, ela quer realizar a antecipação, porém tem um cadeadinho do lado. É sempre interessante que toda vez que o cliente falar, a gente consultou, por exemplo, veio sem saldo, e aí o cliente fala, mas tem R$ 2.000 na minha conta, pede sempre o print para o seu cliente. Se tiver o cadeado lá do lado do saldo dele, aí você precisa informar para ele que aquele saldo está bloqueado por conta de antecipações aí passadas, né? Antecipações aí que ele realmente já fez. Então, é sempre interessante a gente consultar o crédito aí, entender o cliente, explicar para ele como isso funciona. Tá bom? Outra coisa é a verificação de saldo. Então, isso aí já é automático. Jogamos o CPF lá do nosso cliente direto na plataforma, já vai vir o saldo que ele tem aí disponível para ser feita a antecipação, tá bom? E aí fica ao critério de vocês. Muito bom dia, Débora, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Qualquer coisa que vocês quiserem falar também aí, pode ir mandando aqui no chat, tá? Fica à vontade aí. Outra coisa também, pessoal, a condição do empréstimo. Então, o FGTS em si também é muito interessante que o cliente ele saiba, é uma ótima condição para ele realizar aí um adiantamento, né, a antecipação em si, porque ele não precisa realizar pagamento aí lá na frente. Não vai chegar mês que vem, ele vai ter uma fatura para pagar. Não, isso não existe. Traz aí uma confiança, uma segurança, né, maior para ele. É bem difícil que ele fique aí inadimplente. Bom dia, Regina, tudo bom? Como é que tá aí? Como é que estão as coisas? Outro ponto também é a análise de score. Eu não sei se já chegou a acontecer com vocês, mas se não aconteceu, pode acontecer também, ou pode ser que já tenha acontecido, tá bom? Às vezes você vai realizar lá a antecipação do FGTS, e aí você envia o link direto para o cliente, na hora que ele faz o reconhecimento facial, dá lá, tem uma barrinha, né, menos 90, e aí vem escrito assim, score. Queria deixar bem claro para vocês que isso não é score bancário, tá? Não tem nada a ver lá com o score dele do SPC e do Serasa, não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com isso. Essa questão do score é a pontuação do cliente diretamente com o banco. Então, toda vez que ele faz lá o reconhecimento facial, o banco ele identifica os pontos fixos do rosto dele, né? Igual todos os maiores bancos aí fazem também. Toda vez que às vezes a gente vai entrar num aplicativo, Nubank, Itaú, que faz lá o reconhecimento do nosso rosto, é a mesma coisa. E aí é onde a gente tira o score. Quem faz a identificação hoje é o sistema da Único, tá? Aí diretamente da Zé do Crédito, e aí ele entra em contato diretamente com outros bancos para entender e para ter mais segurança, para certificar que realmente aquela pessoa que está colocando o rosto ali é o titular do CPF, é o titular da conta FGTS. Caso não seja, ele não aprova. E se ele não tiver informações suficientes para bater em outros bancos, der uma pontuação aí menor do que 90, automaticamente o cliente ele é reprovado. Por quê? Para a gente evitar qualquer tipo de fraude aí, né? Eu sempre falo nos treinamentos aí para nossos promotores que a Zé do Crédito tem uma taxa de golpe aí de zero, é nulo, nunca existiu nenhum golpe, justamente aí pelo nosso sistema de segurança que, assim, é super levado a sério, é bem
seguido à risca mesmo. Tá bom, pessoal? Aqui eu trago também alguns benefícios, né, e vantagens dos clientes de vocês realizarem a antecipação aí do FGTS. Então, é facilidade na aprovação. A única aprovação que ele vai precisar ter é essa questão aí do reconhecimento facial. Se for ele mesmo, ele vai ser aprovado, tá? Se ele tiver saldo lá direto na conta dele do FGTS, a gente realiza a antecipação e vê o link para ele, fez o reconhecimento facial, colocou o documento em anexo, tá aprovado. Se for diretamente o nosso cliente mesmo. Então, é um tipo de empréstimo que ele não precisa ficar batendo em banco, não precisa ficar fazendo simulação, ele não precisa esperar dias para talvez conseguir a autorização aí direta do banco. Não, isso não existe. É bem mais fácil dele conseguir uma aprovação, tá? Pagamento super rápido, então, em 3 minutos aí o cliente ele já tem o saldo dele direto na conta, é super ágil, né? É prático para ele e, assim, você falou o valor para ele e logo em seguida ele já recebe esse valor, super tranquilo. E um menor risco de inadimplência. E quando eu digo menor risco de inadimplência, é essa questão aí do pagamento. Então não vai chegar mês que vem, ele vai ter que realizar o pagamento de um boleto. Não, vai ser descontado diretamente da conta dele do FGTS. Então, para ele ficar inadimplente, é muito difícil. Porque a gente já verifica o valor, passa o valor aí para ele e automaticamente a gente já verba lá direto na conta dele do FGTS. E aí vai ser descontado da conta, a não ser que ele queira adiantar o pagamento. Então, se ele quiser adiantar o pagamento, a gente também pode, tá? Por exemplo, vocês fizeram a antecipação de 5 anos com o cliente. Chegou ano que vem, ele falou, então, eu quero pagar tudo aí do que ficou pendente aí com vocês, sem problemas. Vocês podem entrar em contato com a gente gera um boleto lá para ele, ele paga o boleto e desbloqueia lá o saldo dele da conta do FGTS. Tá certo, pessoal? Essa parte aqui, eu trouxe alguns scripts para vocês, e aí eu vou deixar o pessoal à vontade aí. Quem tiver dúvida, quem tiver ideia, eu acho que é legal a gente compartilhar ideias também, porque eu monto esse script para vocês baseado no que eu já atuei, no que já deu certo, tá bom? E o que eu vejo que vai dando certo também em contato direto com outros promotores. E aí, só sendo bem sincero para vocês, é exatamente isso. A gente vai fazendo o teste e ver o que funciona na prática, tá bom? E aí o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são testes, são maneiras de abordagem, são formas de falar palavras-chave que na prática a gente sabe que dá certo, tá? A gente consegue engajar o nosso cliente, a gente consegue trazer importância para a operação em si, que ele entenda como funciona, ele entenda aí a importância de tudo isso que a gente está fazendo, né? Não deixa de ser um produto financeiro, então ele tem que estar par aí de toda a situação e evitar que ele tenha alguma dúvida futura. É sempre interessante que a gente deixe o nosso cliente 100% ciente de tudo que está acontecendo, então o valor que está sendo descontado, o valor que ele está recebendo, a forma como eu falo com ele, criar ali já mais um vínculo diretamente com o cliente, para que nas próximas antecipações eles procuram a gente também. Tá bom, pessoal? Então, de primeiro contato, eu sempre tento deixar ali claro para o cliente que está rolando uma campanha em si, para ele sentir que é uma ótima oportunidade. Então, o primeiro contato que você fizer com aquele cliente, é interessante que você mostre para ele que no momento a gente está tendo uma oportunidade única. Igual eu coloco aqui, por exemplo, para vocês, esse script aqui ele vai ficar disponível depois lá direto na comunidade de promotores oficiais, tá? Então vocês terão acesso, pode ficar tranquilo. Só peço que vocês prestem atenção aí a maneira com que a gente fala para criar aí um interesse maior diretamente no nosso cliente, tá? Então, estamos com uma campanha nesse mês de outubro para sacar o FGTS. O que o cliente entende? Que nesse mês nós estamos com uma campanha que pode ser atrativa para ele realizar a antecipação do FGTS dele, com taxas reduzidas. Ok? É legal a gente deixar isso bem claro também, porque ele já sabe que existe taxa, a partir desse momento ele já vai ficar ciente que existe uma taxa para ser feita a antecipação do FGTS, e para o cliente que já faz antecipações, ele vai ter em mente que a nossa taxa está reduzida, então pode ser uma boa oportunidade para ele, né? E logo em seguida eu trago aí essa pergunta, gostaria de consultar quanto está liberado para você? E aí, vamos supor, você já falou que está rolando uma campanha, falou que essa taxa está reduzida, e logo em seguida você pergunta para o seu cliente se ele gostaria de consultar o valor. Ou seja, ele não precisa fechar, ele vai só consultar se ele quiser. Então você trouxe duas vantagens aí para ele, e logo em seguida você perguntou se ele gostaria de fazer a consulta. É bem interessante, você chama a atenção diretamente desse cliente. Tá bom, pessoal? Em si, é legal a gente explicar também como funciona aí o FGTS, porque tem muita gente que já sabe, tem muita gente que já realiza antecipação do FGTS, então já entende bem como funciona, porém tem clientes que nunca realizaram antecipação. É interessante que a gente deixe o nosso cliente ciente também de como tudo isso funciona, tá? Então você já conhece a modalidade do saque aniversário do FGTS? Pô, conheço, Igor, já sei sim como funciona. Perfeito, ok. Não, Igor, ainda não conheço.
Vou explicar lá para o meu cliente que existe a modalidade do saque rescisão e do saque aniversário. No saque aniversário, a própria Caixa Econômica Federal deposita aí um pedaço do FGTS dele sempre no mês do aniversário dele, tá certo? E hoje o papel da Zé do Crédito é que ele não precisa mais esperar chegar no mês do aniversário e receber só uma parte do FGTS. Ele pode antecipar aí um valor maior e, independente do mês, aí ele consegue receber o saldo, tá? Unicamente ele só não pode fazer alguma antecipação no próprio mês do aniversário, porque a própria Caixa Econômica Federal já faz isso para ele, eu vou explicando para vocês. Então, assim, explicar para ele que a gente pode fazer a antecipação desse valor, que ele tem direito, que é um direito dele. Então, olha, eu tenho 5 mil reais lá na minha conta do FGTS, e aí eu queria realizar a antecipação. Será que vocês conseguem fazer isso para mim? Claro, a gente consegue sim. Dá para realizar a antecipação, porém existe uma taxa, então deixar o cliente ciente aí também que todo aquele saldo que ele tem na conta não é justamente o que ele vai receber, que tem uma taxa paga pela antecipação, existe uma taxa determinada pela Caixa Econômica Federal, existe taxa de IOF, existe taxa por transferência bancária e tudo mais. A gente sempre explicar para o nosso cliente como funciona. Beleza, o cliente está ciente aí de como funciona aí em si a antecipação. É interessante a gente entender se ele já possui o aplicativo do FGTS no celular dele, tá bom, pessoal? Esse aí é o ponto principal. A gente realmente precisa entender aí se o cliente ele já tem um aplicativo, tá? Caso ele já tenha um aplicativo, se certificar se ele já está na modalidade do saque aniversário. Então, sempre perguntar, principalmente para clientes que não têm ali muita afinidade com o produto em si, não realizaram antecipações anteriores, tá bom? E aí, logo em seguida, é muito importante que vocês confirmem se o cliente ele tem aí autorizado ou se ele pode autorizar o Banco Zipidin ou não. O que acontece? Não sei se eu já cheguei a passar essa informação para vocês. Toda vez que a gente vai lá na plataforma e aí a gente pega o CPF do cliente e consulta, a gente paga essa consulta. Essa consulta é paga diretamente para a Caixa, porque a gente está usando o sistema deles ali de uma maneira meio que interna para saber quanto que essa pessoa tem lá na conta dela do FGTS. Então, toda vez que, por exemplo, eu vou lá e aí eu vou fazer a consulta do CPF do meu cliente, eu clico lá e o cliente não realizou a autorização do Banco Zipidin, eu paguei. E aí eu paguei tem necessidade, porque eu poderia ter confirmado realmente com ele se o banco estava realmente autorizado. Então, às vezes, é interessante ter que vocês peçam algum print. Pô, será que é possível você autorizar aí o Banco Zipidin, soluções de crédito digitais e sociedade? Pô, posso autorizar sim. Ok, o cliente foi lá e autorizou. Você pode me enviar um print da autorização? Muito bom. É interessante que o cliente envie aí o print da autorização para a gente realmente ter certeza que está feita a autorização diretamente no aplicativo do FGTS. Logo em seguida a gente pode consultar o saldo disponível. Tá certo, pessoal? Bom, consultar o saldo do cliente, então colocar lá o CPF do cliente na plataforma em si, para fazer a consulta, e aí eu entro nessa parte novamente, o que eu já dito para vocês, certificar se o cliente está com o Banco Zipidin autorizado. Então, estando com o Banco Zipidin autorizado, a gente vai ter o resultado, se o cliente tem saldo, se o cliente não tem, porém, se ele não realizar a autorização, a gente não vai conseguir visualizar. Então, é muito importante que a gente se certifique que está realmente autorizado aí o Banco Zipidin, para a gente não acabar gastando sem que tenha necessidade. A gente tem uma taxa de conversão por promotor, né? Então, toda vez que vocês vão fazendo consultas, claro que é normal, vai aumentando aí a quantidade de consultas de vocês e ela é comparada aí à quantidade de antecipações que são realmente realizadas. Tem promotores que têm uma boa taxa de conversão, geralmente o que ele consulta lá vira antecipação, ou então, às vezes, o cliente realmente não tem saldo, até então tudo bem. O que não é muito legal é você consultar e aí o cliente não ter realizado a autorização do banco, e aí você vai precisar consultar de novo, e aí acaba aumentando bem mais a sua taxa de conversão aí. Tá certo, pessoal? Em relação aí a saldo indisponível, algumas situações, algumas coisas básicas que vocês podem falar também, quando o cliente ele não possui saldo na conta da FGTS. Então, informar ele primeiramente, né, infelizmente que ele não possui saldo disponível no momento, tá certo? E informar que a gente ainda pode ajudar ele ainda pode realizar aí a antecipação com a gente, entender qual é o cenário do nosso cliente. Pô, beleza, Igor, consultei aqui um FGTS de um cliente, ele não tem saldo lá na conta do FGTS, não deu certo. Tudo bem, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode pegar os dados desse seu cliente, você já informa ele logo em seguida, já pergunta se ele ainda trabalha em regime CLT, se ele ainda trabalha com carteira assinada. Porque caso ele ainda trabalhe com carteira assinada, mês que vem, no dia 20 ali, é depositado 8% do salário dele novamente. Então, você pode conseguir realizar a antecipação do seu cliente, não é um cliente a ser descartado, tá?
Então, bom, você ainda possui, você ainda trabalha em regime CLT, você ainda tem carteira assinada? Sim, eu tenho sim. Perfeito. Então você pode entrar em contato conosco do dia 20 ao dia 25, são essas datas que o FGTS é depositado. E aí é o que a gente chama da semana do ressaque, né, pessoal? Do dia 20 ao dia 25, inclusive a gente está na semana do ressaque, é depositado novamente aí o saldo na conta do FGTS e a gente consegue realizar a antecipação. Então não percam clientes, tá? Todo cliente que trabalha com carteira assinada pode ser seu cliente ainda. Se a pessoa realmente não trabalha mais, aí tudo bem, não vale mais a pena, não vale a pena a gente ficar entrando em contato com a pessoa, porque ela realmente não vai ter saldo. O que você pode fazer não trabalho com carteira assinada. Tudo bem, então caso você volte a trabalhar, pode me chamar aqui, tá bom? A gente consegue realizar a antecipação do seu FGTS. Fechado, perfeito, tá? Então, por mais que o seu cliente ele não tenha saldo disponível, já deixa ele ciente aí da semana do ressaque, tá? Que ele pode te chamar e realizar a antecipação. Até mais, certo? Obrigado. E também deixar o cliente ciente que ele também pode indicar amigos que gostariam talvez de realizar a antecipação, informar ele que nossa meta aí, né? O nosso intuito é auxiliar o cliente da maneira mais eficaz possível. Então, assim, pessoal, até para as pessoas que vocês não consigam realizar a antecipação, a pessoa não tem saldo ali no momento, não deu certo, é interessante que você peça indicação até para essas pessoas. Por quê? Essa pessoa trazendo outra pessoa ali pode aumentar ainda mais a sua carteira, tá? Então, pode ser que ela conheça alguém ali que queira realizar a antecipação do FGTS. É interessante que vocês sempre tentam aí trazer algum cliente a mais, tá certo? Erro na resposta de consulta. Boa, isso aqui aparece muita dúvida para mim, o pessoal aparece perguntando bastante. É quando você joga lá o CPF do cliente, dá Enter, não aparece sem saldo e nem aparece com saldo. Aparece erro na resposta de consulta. O que pode ter acontecido? Alguma mudança cadastral na conta do FGTS do cliente, tá? Que impede que ele realize a antecipação do saldo. Às vezes, sei lá, diretamente na caixa. Alguns dados dele tá desatualizado, e aí por conta de estar desatualizado, a gente não consegue fazer a consulta porque a Caixa não libera. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Então, para a pessoa que foi demitida recentemente e precisa receber a multa rescisória, que é aqueles 40% lá, a pessoa foi demitida e não foi por justa causa, então ela vai receber a multa rescisória lá dos 40%. O que acontece? Caso ela seja demitida recentemente, não tem como a gente realizar a antecipação para a gente não antecipar dessa multa. Essa multa ela não pode ser antecipada, tá? Então, se a pessoa foi demitida recentemente, não tem como antecipar. Se ocorreu alguma alteração recentemente também no salário ou no cargo dessa pessoa, ou seja, ela foi promovida e o salário dela aumentou. Sei lá, foi de R$ 2.000 para R$ 2.500. Teve alteração de salário. A Caixa vai precisar atualizar as informações para a gente conseguir realizar a antecipação. Ou a pessoa mudou de cargo, foi promovido dentro da empresa. Pô, que legal. Recebeu uma promoção, então a Caixa mudou o salário também, né? Consequentemente, e aí mudou também o nome do cargo. Então a Caixa vai precisar realizar aí a autorização para que a gente possa realizar a antecipação. E aí a mudança de dados foi como eu tinha dito para vocês, de uma maneira interna aí próprio da Caixa Econômica Federal. Se tiver alguma alteração de dados também não tem como a gente fazer a consulta, ou se estiver muito próximo das férias das pessoas. Por exemplo, a pessoa quer realizar a antecipação, mas já vai sair de férias. Pô, não tem como a gente realizar a antecipação por conta das férias dela, e aí, infelizmente, não dá, e aí, quando ela voltar de férias, pode ser que a gente consiga, tá bom? Então, tem várias situações que podem acontecer, que podem acarretar esse erro na resposta de consulta. Então, demissão recente, alteração de salário ou de cargo, mudança interna dentro da Caixa Econômica Federal, ou se a pessoa já está para sair de férias, tá bom, pessoal? Pode ser todos esses, e aí esses exemplos vão lá para você também, diretamente no nosso script, tá? Eu vou disponibilizar isso para vocês. É interessante que vocês saibam disso, porque às vezes o cliente aparece essa resposta, aí você não sabe dizer se o cliente tem saldo, se ele não tem. Ele também não sabe o que está acontecendo, por que ele não consegue realizar a antecipação. Então é legal que a gente deixe isso sempre bem claro aí para o nosso cliente, tá bom? Outra coisa, se estiver muito próximo do aniversário do nosso cliente, não tem como realizar a antecipação do FGTS. Vocês vão ver isso também. Pô, se eu vou fazer a antecipação do FGTS do cliente e mês que vem é aniversário dele, não vai ter como antecipar, tá certo, pessoal? Por quê? Existe uma certa diferença do saque aniversário e a antecipação do saque aniversário. O saque aniversário ele é feito 100% pela Caixa Econômica Federal mesmo, pela própria Caixa. Sempre no mês do aniversário dele, a Caixa ela vai averbar lá aquele valor, ela vai bloquear lá a conta e a própria Caixa Econômica Federal vai depositar um pedaço do FGTS dele lá direto na conta dele. Isso aí
é o saque aniversário. Isso é a Caixa que faz. É a modalidade saque aniversário. Pelo nosso cliente ser optante pela modalidade do saque aniversário, no mês do aniversário dele ele vai receber pela Caixa. Agora, a antecipação do saque aniversário é exatamente o que a gente faz, tá? E aí é diferente, a gente traz a valor presente aquele saldo que ele tem na conta. Então ele não vai pegar só um pedaço, ele pode pegar todo o FGTS dele se ele quiser. Claro que existe a taxa, porém ele pode antecipar tudo. Então no mês do aniversário do nosso cliente, não vai ter como realizar a antecipação do FGTS, tá? Deixando isso aí bem claro para todo mundo, para que vocês estejam cientes, tá certo? Bom, aqui eu trago uma outra situação do cliente que tem saldo indisponível. Pô, você foi lá fazer a consulta e aí, infelizmente, o cliente ele não possui saldo disponível aí direto na conta, tá bom? É interessante que eu passe aqui para o meu cliente, toda vez que ele tiver com saldo indisponível, só um instante aqui. Toda vez que o cliente ele tiver aí com saldo indisponível, eu sempre informar ele, né? Informar ele aí do valor diretamente aí que vai que não existe diretamente na conta dele, e foi aquilo que eu tinha dito para vocês lá, que ele pode entrar em contato comigo futuramente para dar uma verificada. Agora, para o cliente que tem o saldo aí disponível, é interessante a gente informar para ele aí que o saldo está na conta dele em até 3 minutos, tá? Ó, então, você tem tanto aqui disponível para ser feita a antecipação, tá certo? E o saldo, ele já cai na sua conta em 3 minutos. Gostaria de realizar a antecipação? Ponto. Quero entender. Já passei lá o valor para o meu cliente, logo em seguida do valor que eu passei para ele. Já passei um benefício que o saldo está na conta até 3 minutos, e se ele quer realizar a antecipação. Para a pessoa que está precisando de dinheiro, sendo bem sincero, ela não vai pensar muitas vezes, ela vai realizar a antecipação em direto do FGTS, tá? E uma outra dica aqui que eu também trago para vocês é que de primeira vocês tentam passar uma tabela maior, para que vocês tenham uma margem ali de negociação. Por exemplo, vou lá passar o valor para o meu cliente. Claro que se for alguém da sua família, alguém que você quer ajudar mesmo, você pode passar lá na Light. Se for para você, passa na Light lá, que libera um valor maior. E aí você consegue ajudar essa pessoa. Agora, diretamente para os clientes externos, é interessante que você passe um valor maior da tabela, porque às vezes você já passa direto a light, aí o cara fala, não, achei que é pouco, acho que esse valor ainda não tá bom, e aí você não vai ter mais outros valores para passar para esse cliente, porque você já passou o máximo de valor liberado. Então tenta passar ali pela Max, pela Power antes de passar a light. Pô, se for complicado mesmo, passa até a normal, mas já não passa a light de cara, porque pode ser que o seu cliente ele não aceite e você não consiga mais passar nenhum valor diferente para ele, tá bom, pessoal? É interessante sempre que vocês façam isso, tá? Em questão da digitação, aqui vocês sabem quais são os dados que a gente precisa. Eu só estruturei ele aqui de um embaixo do outro, assim, num pontuado certinho, porque às vezes fica mais organizado para mandar para o meu cliente, né? Então ele aceitou a proposta, falar, ok, preciso que você me confirme alguns dados, certo? Certo, vou te confirmar os dados. Então, preciso do nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone, o CEP e o número da residência, porque quando a gente joga o CEP lá direto na nossa plataforma, se o CEP tiver certinho, né, puxa o nome da rua, puxa o bairro, puxa a cidade automaticamente, porém, o número da residência e o complemento não vem junto com o CEP, com a numeração do CEP. Então é interessante que a gente sempre pergunte aí para o nosso cliente, tá certo? E por último, confirmar aí com ele a chave Pix para ele receber a transferência. Deixando vocês cientes também mais uma vez que é sempre muito, muito importante que a gente confirme se a chave Pix do nosso cliente é diretamente no nome dele, tá? Diretamente no nome do titular da conta, tá? Caso não esteja no nome do titular, não tem como, ele não vai receber aí a antecipação. Então é sempre interessante que vocês confirmem aí com o seu cliente, tá bom? Beleza, feito isso, Igor, ele me passou aí os dados tudo certinho, tá feito. Legal, pessoal, ótimo. A hora da gente fazer aí a formalização. Então, já uma coisa muito importante também que eu sempre passo para vocês, sempre enviem para o cliente o valor que está sendo descontado e o valor que está sendo liberado para ele. Quando a gente vai fazendo a operação, que a gente vai dando continuidade ali, depois você colheu os dados dele, o CEP, pegou o CPF dele, antes até do CEP, vai vir o quê? Vai vir a operação em si. Aí vai vir o valor que está sendo descontado e o valor que está sendo liberado para o nosso cliente e os anos de antecipação. Gente, sempre informe para o cliente aí o valor que está sendo descontado.
errado, tá? Às vezes as pessoas, a gente chega lá e fala, você tem R$ 1.000 disponível aqui para ser feita antecipação, porém está descontando R$ 1.500. Às vezes está descontando R$ 2.000. Então, é legal que a gente seja transparente com o nosso cliente, tá? Para depois a gente não ter nenhum problema futuro. Informa para ele qual que é o valor que está sendo descontado e o valor que ele vai receber. Às vezes, mas se eu falar para o cliente quanto que está descontando, pode ser que ele não queira realizar antecipação. Pode ser que ele não queira, mas é um direito dele saber, tá certo? Então é sempre interessante que a gente deixe o nosso cliente ciente aí, tá bom? E quem trabalha aí com antecipação de FGTS, cliente que faz antecipação de FGTS, ele sabe que tem taxa. Então pode mandar. Manda tranquilo. Depois a gente conversa, você conversa com o seu cliente e tenta convencer ele. Tá certo, pessoal? Então, beleza, o cliente aceitou aí o valor, passou todas as informações para ele, fechou a antecipação. O que eu preciso fazer? Enviar diretamente lá o link da biometria para o meu cliente, para ele fazer o reconhecimento facial e colocar o documento em anexo, né? Confirmar os dados, ele vai fazer lá o reconhecimento facial e seguir as instruções em si. Tem cliente, é até legal aqui levantar esse ponto para vocês, que ele vai acessar o link e não vai abrir lá o reconhecimento facial, ele vai falar, não estou conseguindo. E aí o que acontece? Se a localização do celular dele não estiver ligada, ele não vai conseguir realizar o reconhecimento facial. Então é sempre interessante que vocês confirmem com o cliente de vocês se a localização do celular dele está ligada, tá? Se não estiver ligada, não tem como, não vai abrir lá para ele fazer o reconhecimento. Igor, ele ligou a localização do celular, mesmo assim não está dando certo. Tá certo, pede para o seu cliente ele pegar o link que você enviou para ele e tentar enviar para o celular de um amigo, de alguém da família, da mãe, da esposa, de qualquer pessoa, do filho, para que ele consiga realizar o reconhecimento facial. Tem alguns celulares mesmo que, mesmo com a localização ligada, não dá certo, mas a pessoa às vezes envia para um outro telefone e consegue realizar aí o reconhecimento facial. Tá certo? Bom, fez a antecipação aí com o cliente, deu tudo certo. Interessante sempre parabenizar ele pela antecipação realizada, tá? Mostrar para o nosso cliente aí que a operação que ele fez, de certa forma, é uma vantagem para ele. Ele vai estar tendo acesso aí diretamente ao valor do FGTS dele e que deu tudo certo. Então, é uma operação aí que foi bem sucedida. Bora parabenizar o nosso cliente, porque ele também merece ser parabenizado por isso, tá certo? Então, eu trago aqui um textinho para vocês. Parabéns pela antecipação realizada. O nosso intuito vai ser sempre te auxiliar aí, para que você consiga ter uma boa experiência, para que você receba o valor aí de uma maneira rápida na sua conta, tá bom? Bom, e aí, depois que eu parabenizei o meu cliente pela antecipação, novamente eu torno a pedir para ele aí alguma indicação. Então, caso tenha algum amigo, algum familiar, algum conhecido, etc., que deseja realizar o adiantamento do saque aniversário, não se esqueça de nos indicar. Por quê? Se você passou ali uma boa experiência para a pessoa, se ela recebeu o saldo na conta dela rápido, se foi prático para ela, se você falou de uma maneira tranquila com ela, se você soube entender as necessidades do seu cliente, ele teve uma boa experiência, a chance dele te indicar também para uma outra pessoa é grande. Então é sempre interessante aí que a gente peça indicação, tá? Isso aí ajuda também a aumentar a carteira, tá certo? Então, às vezes, também existe, pessoal, quando, por exemplo, você vai entrar em contato com um cliente que você nem conhece, só pegou lá, tem uma pessoa aqui que quer realizar antecipação, pum, chamei ela. Você vai chamar lá, passando aquela apresentação que eu tinha passado ali para vocês no começo do treinamento da parte de script, e a pessoa vai falar, mas quem é? Da onde que é? De onde vocês estão falando? É sempre interessante você se apresentar de uma maneira formal, para que a pessoa entenda realmente aí que a gente está tratando de um produto financeiro, tá? Então, meu nome é Igor, sou promotor oficial da Zé do Crédito, vou te ajudar a resgatar o seu dinheiro sem muita burocracia e com total segurança em relação ao FGTS. Olha que legal. Eu já me informei que eu sou promotor oficial, a empresa onde eu trabalho, vou informar que eu vou ajudar o cliente a resgatar o dinheiro dele, sem burocracia e com total segurança, que ele vai conseguir ter acesso ao valor dele sem passar por nenhum golpe nem nada assim do tipo. É muito interessante também que eu passe todas essas informações aí para o meu cliente, deixe ele sempre bem ciente disso, tá certo, gente? Bom, toda vez que eu fizer a antecipação, deu certo a antecipação, não deu certo, torno a dizer sobre o dia 20, tá? Bora trazer esse cliente para a gente, bora aumentar a nossa carteira. Então, fez a antecipação em si, já passa ali um lembrete para o cliente que dia 20 é depositado novamente aí o saldo da conta dele, e aí ele pode realizar a antecipação caso o valor já esteja disponível, e que ele não se esqueça de me chamar aqui. Então, realizei a antecipação do Igor. Igor, muito legal, parabéns aí pela antecipação realizada, o nosso intuito vai ser sempre te auxiliar para que você tenha uma boa experiência. Tem alguém que você possa indicar, algum amigo seu que gostaria de realizar a antecipação também? A gente está aí aumentando a nossa carteira de clientes, a gente está trazendo aí mais praticidade, aproveitando que a nossa taxa está baixa. Tem alguém que você possa indicar? Beleza, indicou. Ou
que seja, não indicou. Ó, Igor, também estou passando aqui para te lembrar que dia 20 é depositado novamente lá o saldo na conta FGTS, tá? Então, se você quiser realizar antecipação, pode me chamar aqui. Não esquece não, tá bom? Beleza, tá bom. No decorrer do mês eu vou voltar, vou tornar a chamar o meu cliente para lembrar ele da antecipação, de quanto que vai estar disponível lá no dia 20. Porém, é sempre interessante eu já deixar ele ciente a partir de agora, porque ele já consegue aí já entender que ele pode realizar a antecipação aí do FGTS. Tá certo, pessoal? Bom, então concluímos aqui mais um treinamento. Acredito que esse tema aqui que eu trouxe para vocês é bem legal. Traz bastante aí maneiras da gente interagir com o nosso cliente que surja realmente um resultado positivo, tá? Concluímos aqui mais um treinamento hoje. Eu vou deixar aí, tem um pessoal que está aqui. Como é que vocês estão? Tá tudo certo aí? Tá tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa sobre os últimos dias aí de antecipação? Vocês estão enfrentando alguma dificuldade? Eu acho sempre legal aí ao final de cada treinamento deixar em aberto para que vocês compartilhem alguma ideia, caso vocês tenham, né? Ideia de melhora interna também, pode falar, tá? Fiquem à vontade, sou totalmente ouvidos. E também, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode falar também aí, tá bom, pessoal? Vou deixar aí, quem quiser falar, se quiser também, né? Pode falar, fica à vontade, tá bom? Se quiserem também me chamar lá direto no meu número para a gente conversar, bater um papo também, pode ficar à vontade, tá? O que tá acontecendo? Tem promotor que é muito próximo, promotor que liga, promotor que fala, promotor que tá lá o tempo todo, e tem promotor que parece que, não sei se tá tudo muito fácil, tá tudo muito prático, mas parece que não tem dúvida. Gente, tem dúvida? Tá precisando de alguma coisa? Pode me chamar, pode me procurar, tá bom? Bom, quero desejar aí um bom final de semana aí para vocês, né? Já estamos praticamente concluindo aí a semana, tá bom? Se alguém precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá? Pô, Débora, que legal que foi esclarecedor. Eu tentei trazer aí para vocês alguns cenários que realmente criam dúvidas, né? Porque a gente vai vendo, conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai atuando, vai ficando cada vez mais fácil. A gente vai lidando cada vez com mais cenários aí e a gente vai cada vez mais esclarecendo as coisas, vai ficando mais claro na nossa cabeça. Porém, eu trouxe para vocês aí algumas dúvidas que podem surgir, que ainda não surgiram, já para vocês se adiantarem, já para vocês estar ciente do que pode acontecer, tá? Então, esse foi realmente o intuito. Fico feliz aí de ter conseguido realmente alcançar aí o objetivo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar também. Bom dia, Bruna, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certo? Como é que estão as antecipações aí? Gente, agradeço aí a presença de vocês no nosso treinamento também, tá certo? É muito interessante a gente ver que, sendo bem sincero, os nossos promotores que mais mandam bem aí atualmente, os nossos promotores que mais saem aí disparado em relação à antecipação, que tem mais afinidade direto com o produto, são os nossos promotores que fazem o acompanhamento do treinamento, né? A gente entende o quanto que isso é importante, o quanto que isso faz parte aí de realmente acelerar o resultado de vocês, né? De quanto que isso faz parte aí do crescimento, de passar informação, de vocês entenderem cada vez mais o produto e como a gente trabalha, tá certo? Então, novamente agradecer a presença aí de todos vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar aqui. Bora pra cima. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom, gente? Ótimo dia aí pra vocês. Tchau, tchau.